O MGA Valença, mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos estudar o que está escrito na Bíblia. Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós somos espíritos. E os adoradores que o Pai busca é aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Hoje é a segunda parte. A salvação da alma. Há 3 tipos de salvação. Salvação do espírito, salvação da alma e salvação do corpo. Hoje é a segunda parte. A salvação da alma. Acompanhe comigo o que está escrito na Bíblia. Pegue sua Bíblia, pegue um papel e uma caneta e anote. O MGA é Ministério, Graça e Apostolado. É a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Vamos crescer na graça e no conhecimento? Vamos acompanhar na Bíblia? Hoje é a segunda parte, a salvação da alma. Nós já vimos a salvação do espírito na primeira parte, hoje é a segunda parte, a salvação da alma. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está escrito que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. A vida espiritual é primeiro o espírito, alma e corpo. A vida carnal é corpo, alma e espírito. Em 1 Coríntios está escrito, capítulo 6, versículo 17, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, está escrito, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Abençoados, Deus é espírito. E nós temos que viver e andar em espírito. Porque a vida espiritual é espírito, alma e corpo. Nós temos que fortalecer o nosso espírito. E o nosso espírito, unido com o Espírito Santo de Deus, tornamos um só espírito. Para nós fortalecer o nosso espírito, nós precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Assim como o corpo precisa de alimento, o nosso espírito também. E o alimento para o nosso espírito é a palavra de Deus. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Por isso que Jesus diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade, são esses que Ele busca. Porque o homem natural não compreende as coisas espirituais, mas o espiritual discerne muito bem. Vamos lá para mais um estudo. A salvação da alma. A alma, abençoados, refere à nossa mente, ao nosso entendimento. A salvação da alma, a salvação da mente, entendimento. A nossa mente precisa ser renovada. Nós precisamos pensar com a mente de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo.
Porque nós somos espírito. Porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. Mas o homem espiritual compreende tudo bem, porque tem a mente de Cristo. Tem o Espírito Santo que habita em nós e que nos dá entendimento da palavra de Deus, do que está escrito. Por isso que ele diz que o meu justo pela sua fé viverá. É crendo no que está escrito. É a mente renovada. A salvação da alma é a renovação da mente, do entendimento. Vamos ver o que está escrito? O que nos faz lembrar, abençoados? As coisas é a alma, é a nossa mente, é que nos faz lembrar. A alma só passou a existir depois que nascemos. Depois que nascemos, a alma passou a existir. A alma é que nos faz lembrar das coisas. Vamos ver o que está escrito em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Retroceder aqui está referindo àqueles que ouvem a verdade e voltam atrás. Mas aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 39 está escrito: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A salvação aqui é a salvação da alma, está referindo à salvação da alma. Ou seja, a renovação da mente. Você ouviu que você já é salvo no Espírito pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, nós não podemos retroceder. Porque está escrito? A sua mente já foi renovada com essa palavra. Conservação da alma é a salvação da alma, da mente, do entendimento. Romanos, capítulo 10, do versículo 9 ao 14, está escrito. No versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. No versículo 9 de Romanos, capítulo 10, está escrito: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa salvação aqui, abençoados, é a salvação da alma. Salvação do entendimento. Quando diz aqui, crê no seu coração, o coração aqui se refere à mente. E a sua mente recebe essa palavra, você tem esse entendimento, confessando Jesus como Senhor e Salvador, e crê na sua mente isso que você está falando, você será o salvo. Ou seja, haverá mudança no seu entendimento, na sua mente. Por isso é que está escrito, a boca fala do que o coração está cheio, mas a palavra coração se refere à mente. A minha boca fala aquilo que a minha mente está cheia. Essa é a salvação da alma, renovação da mente, do entendimento.
No versículo 10 do capítulo 10 de Romanos, está escrito, nós lemos o versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Vamos ler novamente. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa salvação é no entendimento, salvação da alma. No versículo 10 está escrito: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, com a boca se confessa para a salvação, mas com o coração se crê para a justiça. Ou seja, no versículo 10, vamos ler novamente. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Está referindo o quê? Pois com o coração se crê para a justiça. Com a minha mente, eu creio que Jesus é o meu Senhor. Com a minha mente. E com a minha boca eu confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor. Para quê? Para a salvação. Ou seja, salvação da alma. Mudança no entendimento, no pensamento. Renovando a minha mente com a palavra de Deus. Que uma mente, quando adquire conhecimento, jamais volta ao tamanho normal. Quando nós conhecemos a verdade, abençoados, ela nos liberta. E a verdade é a palavra. É Jesus Cristo. No versículo 11 diz, está escrito no versículo 11 de Romanos, capítulo 10. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. No versículo 12, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente os que invocam. Os que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Abençoados, se você está ouvindo essa mensagem, é porque você tem fé. É porque você acredita. É porque você quer aprender. Você quer renovar sua mente. Porque Jesus diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. São esses que Ele o busca. Vamos ler o versículo 13 de Romanos, capítulo 10. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Abençoada, essa salvação aqui refere à salvação da alma, do entendimento, renovação da mente. Todos aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que falar o nome do Senhor será salvo. A mente vai ser renovada. Você vai procurar buscar as coisas lá do alto. Você vai procurar ter intimidade mais com Deus. Você vai começar a ter mais interesse em ler a Bíblia e saber que é o Espírito Santo que te ensina. Que é o Espírito da verdade. Abençoados, creem no que está escrito? No versículo 14 está escrito, de Romanos, capítulo 10.
Pois invocarão aquele em quem não creram. Como vai invocar a Deus se não crê? E como vão crer naquele de quem não ouviram falar? Como vai acreditar em Deus se não teve ninguém para falar com ele? Se ele não ouviu ninguém falar a respeito de Deus, como que vai crer? Sabendo que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É ouvindo a palavra de Deus que a gente crê, porque a fé vem pelo ouvir. Como vão invocar o nome do Senhor se não crê? E como vai crer no Senhor se não ouviram falar dele? Como que vai crer em Deus se não ouviram falar dele? E como ouvirão se não ouve quem pregue? Abençoado, se não tiver ninguém para pregar a palavra de Deus, como que as pessoas vão ouvir? Como que as pessoas vão crer? Porque ouvindo a palavra de Deus, que as pessoas vão ser livres. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo, abençoados. É crer, ouvindo a palavra, é crer que Ele já fez tudo por você na cruz do Calvário. É crer no que está escrito, que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Passarão os céus e a terra, mas as palavras dele jamais há de passar. Ele é o mesmo Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda e não mudou. E nunca vai mudar. Ele é eterno. A salvação da alma é ser salvo no entendimento, é ter a mente renovada, é andar com a mente de Cristo ativada. Porque o meu espírito, com o Espírito Santo, torna-se um só espírito. A alma de quem está em Cristo está salva. A alma de quem está escrito está salva. Confessa com a sua boca que Jesus é Senhor. Mas como vai confessar se não ouviu falar? E como vai confessar se não tiver ninguém para falar de Jesus Cristo? Em Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, vamos ver o que está escrito? No versículo 9 de Filipenses capítulo 2 está escrito: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Aqui está falando de Jesus Cristo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus disse: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Porque Deus o exaltou à mais alta posição e deu um nome que está acima de todo nome e que através dele todos os joelhos vai dobrar diante dele. Porque Ele é Senhor, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Deus vivo. No versículo 10 está escrito: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, abençoados, todos os joelhos vai dobrar diante de Jesus. Dobrará todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. E no versículo 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus. E toda língua confesse Jesus Cristo, que é o Senhor, para a glória de Deus. Nós estamos estudando a respeito da salvação da alma. Salvação da alma é a nossa mente, a renovação da nossa mente, do nosso entendimento. A salvação da alma, ela é concedida, abençoada, ela é condicional. É você ouvindo a palavra de Deus e crendo, a sua mente vai ser renovada. Só assim que vai ser destruídas as fortalezas.